Boa tarde para vocês. É um grande prazer estar com vocês aqui no TV Mulher. Hoje falarei sobre o câncer de colo do útero, um assunto de grande importância, uma vez que aqui no Brasil o câncer de colo do útero é o segundo câncer mais frequente nas mulheres. Nesta figura, vocês podem ver o útero, tá? Essa parte aqui é o corpo do útero, essa aqui é o colo do útero e essa aqui é a vagina. Hoje nós vamos falar sobre o câncer do colo do útero, não sobre o câncer do corpo do útero, tá? O colo do útero, quando a gente coloca aquele aparelhinho, espéculo para examinar vocês no consultório, o que a gente vê é isso. Então nós vamos falar sobre o câncer nessa região, não nessa aqui, tá bom? Bom, os grupos de risco para desenvolver o câncer de colo uterino são principalmente as mulheres portadoras de infecção pelo papilomavírus, o HPV. Essa infecção é tão comum que a maioria das pessoas que já teve relação sexual, tanto homens como mulheres, tem ou terá o vírus em algum momento da vida. O papilomavírus pode permanecer como uma infecção latente, sem ocasionar sintomas, mas ele está lá. Então, assim, é possível propagar o vírus com facilidade entre os parceiros sexuais. Vale mencionar que a infecção também ocorre com o contato genital oral. Além da infecção pelo papilomavírus, alguns fatores estão relacionados ao câncer de colo de útero, como mulheres portadoras de doenças sexualmente transmissíveis, é mais comum nas mulheres com baixa condição socioeconômica, o fato de ter múltiplos parceiros sexuais, a falta de higiene íntima, o início da atividade sexual muito precoce, a imunodepressão e o tabagismo, sendo que no caso do tabagismo, o risco vai estar diretamente relacionado ao número de cigarros que a mulher fuma por dia, ou seja, quanto maior o número de cigarros, maior o risco, tá? Nas mulheres que têm câncer do colo do útero, pode não ocorrer nenhum tipo de sintoma, principalmente nas fases iniciais. Mas os sintomas, quando tem, eles são dor na região pélvico-lombar, corrimento vaginal anormal, sangramento vaginal fora do período menstrual, sangramento vaginal após a menopausa, sangramento ou dor durante a relação sexual, intestino preso e sangramento na urina, mas esses dois últimos sintomas, eles costumam surgir já nos casos mais avançados. Quando nós médicos examinamos uma paciente que tenha câncer no colo do útero, nós podemos notar um colo uterino anormal na aparência, com erosão, úlcera, massa ou tumoração, que pode se estender para a vagina. Então, aqui nessa figura, vocês podem ver o câncer de colo de útero em vários estágios. Então, aqui, como eu falei, é um corte longitudinal e aqui quando a gente coloca o espéculo, aquele aparelhinho, como eu falei no começo do programa. Então, esse aqui é um câncer numa fase inicial, quem está olhando pelo espéculo vê isso aqui e você vendo, ele está localizado aqui. Já numa fase avançada, ele já progrediu mais aqui e aqui na intimidade do miométrio, que é uma camada do útero, você já começa a ter uma invasão dele. E aqui já numa fase mais avançada, onde além dele estar invadindo mais essa camada chamada miométrio do útero, ele já tem uma invasão para fora do útero, certo? O diagnóstico vai se basear nos sintomas que eu acabei de falar, no exame ginecológico e no exame de Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau é importante no sentido de identificar as mulheres assintomáticas contaminadas pelo papilomavírus. E com isso, é possível o tratamento das lesões pré-cancerosas associadas a infecções persistentes, que podem acabar evoluindo para um câncer de colo de útero se não tratadas. Então, aqui, voltando ao que falei lá atrás, vocês têm um colo do útero normal, tá? Aqui já é uma alteração detectada pelo Papa Nicolau, que a gente chama de lesão de baixo grau. Se não tratada se essa lesão for tratada, ela vai ter cura. Se ela não for tratada, ela vai acabar evoluindo para uma lesão de alto grau, que também é passível de tratamento e cura, mas se não tratada, ela vai acabar evoluindo para um câncer.
Então, aqui está a importância do exame de Papa Nicolau, certo? Nós não podemos nos esquecer que os grupos de risco para desenvolver o câncer de colo uterino são as mulheres portadoras da infecção pelo papilomavírus, que é o HPV. Dependendo do tipo de alteração encontrada no exame de Papa Nicolau, nós podemos ter uma conduta expectante, no sentido de apenas repetir o exame de Papa Nicolau após alguns meses, mas às vezes é necessário complementar o exame com outro exame chamado colposcopia. A colposcopia, como eu falei, a gente coloca aquele aparelho que é o espéculo na vagina e nós temos uma visualização do colo do útero. O colposcópio é um aparelho que permite a visualização desse colo do útero com lente de aumento. E aí, através de certos corantes, reações químicas que nós colocamos aqui, nós podemos ver se tem alguma lesão e, se for o caso, ela pode ser até biopsiada, como vocês podem ver na próxima figura aqui, onde através da colposcopia, tá? Aí faz a reação com os corantes, vê uma lesão, uma área de lesão que às vezes a olho nu não é possível de ser vista, e com uma pinça de biópsia, se a biopsia tira um pedacinho da lesão, que vai para exame anatomopatológico, certo? O tratamento vai depender do estadiamento, que significa o quanto que o câncer está espalhado no local e no corpo da mulher. E para isso, nós nos valemos de outros exames, com a intenção de avaliar também as vias urinárias, os pulmões e os intestinos. Então, é aquilo que eu expliquei lá. O colo normal, visto através do exame especular, e um corte longitudinal na paciente. Aqui você já tem um câncer numa fase inicial. Dá para ver que ele está restrito a essa região do colo. Aqui você já tem um câncer numa fase mais avançada, onde ele já está invadindo o miométrio. E aqui um câncer numa fase mais avançada ainda, onde além de invadir miométrio, ele está invadindo órgãos que não são o útero, tá? Então, tem vários estadiamentos. Aqui alguns exemplos para que vocês possam entender, certo? Então, dependendo desse estadiamento, o tratamento pode ser cirúrgico, acompanhado ou não de quimioterapia, associada ou não à radioterapia. Em relação ao tipo de cirurgia, vai variar desde a mais conservadora, onde se retira apenas a parte do colo do útero onde está o câncer, até as cirurgias mais amplas, onde além de se retirar o útero inteiro, retiram-se também os ovários, as trompas, parte superior da vagina e os gânglios da região. Apesar de ser um câncer, existe prevenção altamente eficaz com o uso de vacinas. Mas quando falamos em prevenção, não devemos nos esquecer também do uso do preservativo, que reduz significativamente o risco de contaminação pelo papilomavírus, mas ele não oferece uma proteção completa. Essa proteção é apenas de 70%, porque as regiões pubiana, vulvar e escrotal não são protegidas pelo preservativo, certo? Então, a prevenção mais efetiva é a realizada através das vacinas. A melhor faixa etária para a vacinação é entre os 9 e 13 anos de idade, uma vez que a imunidade é melhor na criança, e assim a criança sendo vacinada vai acabar produzindo um número muito grande de anticorpos. E essa é a razão que se dê na criança apenas 2 doses da vacina. Outra razão importante para vacinar a criança é porque ela ainda não teve contato com o vírus, mas qualquer mulher sexualmente ativa deveria vacinar-se. Tanto é que, antigamente, as vacinas eram indicadas em bula até os 26 anos de idade e, atualmente, já consta na bula a faixa etária para a vacinação estendida até os 45 anos. Apesar do fato de que as mulheres com mais idade já terem entrado em contato com o HPV, a vacinação protege de novos tipos virais não adquiridos e também protege de uma nova reinfecção no caso da mulher já haver perdido a imunidade natural. No caso da mulher estar infectada pelo HPV, ela pode tomar vacina, uma vez que a vacina não vai interferir no tratamento e na progressão das lesões atuais.
Com exceção da faixa etária dos 9 aos 13 anos e nas crianças imunodeprimidas, a vacinação deve ser composta de 3 doses, certo? Então, adultos, saindo da faixa etária de 9 a 13 anos e crianças imunodeprimidas, 3 doses ao invés de 2. A eficácia da vacina a longo prazo, o que se sabe hoje em dia é que ela é segura, bem tolerada e não necessita de dose de reforço pelo menos durante 10 anos. O resto ainda está em estudo. De tudo que eu falei, eu quero que vocês guardem bem o seguinte: se a paciente fizer o exame de Papa Nicolau periodicamente, haverá a possibilidade de diagnosticar e tratar lesões que futuramente poderiam vir a se transformar em câncer. E mesmo se já for um câncer, mas for detectado numa fase inicial, é possível a cura. Outra coisa muito importante é que a vacina, existe vacina para prevenir esse câncer. Portanto, gente, não percam tempo. Vacinem-se e levem suas filhas para serem vacinadas, pois, como se diz, vacinar é um ato de amor. É como eu sempre falo, tratem bem do seu corpo porque ele é o seu maior instrumento. Se tiverem dúvidas ou sugestões, por favor, enviem para o e-mail aí da tela e eu estou esperando vocês na próxima semana aqui no TV Mulher para conversarmos um pouquinho mais sobre a sua saúde. Uma ótima semana para vocês. Tchau!